Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 25 de março, começando destacando os principais jornais de circulação nacional e regional, falando aqui do O Globo. A principal manchete do Globo é crime elucidado. Após 6 anos, a Polícia Federal prende irmãos Brazão por mandar matar Marielle. A vereadora contrariou interesses fundiários e preso ex-chefe da polícia sabotou investigação. Ainda dentro desse tema, mãe de Marielle lembra promessas do policial que foi preso. Ela disse traição. Ontem, a Polícia Federal prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. Segundo a Polícia Federal, os irmãos Brazão encomendaram a morte ao ex-PM Ronier Lessa e tiveram a ajuda crucial do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, também preso. Barbosa ajudou a planejar o crime e depois sabotou as investigações. Essa é a principal manchete do jornal o Globo. Destaques aqui para as prisões, para as chegadas de Domingos Brazão, dos mentores do crime, que foi transferido para uma unidade penitenciária em Brasília. Ele acumula acusações de corrupção e também de homicídio. Outras imagens aqui destacam o deputado Chiquinho Brazão indo ao IML. Ele e o irmão Domingos tiveram interesses contrariados pela vereadora Marielle. E desmascarado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, é escoltado por policiais após ser preso pela Polícia Federal. Ainda destaque no jornal o Globo, aeroportos de São Paulo sofrem com infraestrutura e serviços deficientes. Com a retomada de passageiros após a pandemia, os terminais de Guarulhos e Congonhas, os mais movimentados do país, colecionam reclamações que vão de banheiros a esteiras de bagagens. Ouvindo Brasília, uma charge de Lula, Lira e Pacheco, 3 vivas a Marielle. No Rio de Janeiro, Petrópolis tem o maior risco de desastres por chuva de todo o país. Os aspectos geológicos e o grau de exposição da população exacerbam o impacto das tempestades nas cidades, que ontem enterrou 4 vítimas de deslizamento. O Espírito Santo tem 17 mortos por chuva. Na área da política, ministros se mobilizam para cacifar aliados à sucessão de Arthur Lira. Os ministros do MDB, republicanos e PSD atuam para fortalecer candidatos de seus partidos e evitar que o presidente Lula apoie Elmar Nascimento do União Brasil da Bahia, escolhido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ainda na questão da saúde, com os cuidados com a dengue, os reforços nos cuidados contra a dengue tem o país de crianças e adolescentes com fragilidade imunológica que não podem tomar a atual vacina da dengue, devem reforçar a aplicação de repelente e a prevenção contra o mosquito. E por último, destaque no Globo, direita filma imigrantes para influenciar a campanha nos Estados Unidos. Na selva de Dain, no Panamá, influenciadores gravam entrevistas depois que foram distorcidas para associar a imigração ilegal a Joe Biden. Agora, Oceli, quais são os destaques do estado de São Paulo? O estado de São Paulo não poderia deixar de ser, sua manchete principal é o caso Marielle. 6 anos após assassinatos, prisão de políticos e delegado no caso Marielle expõe submundo do crime no Rio de Janeiro. Tem a foto dos 3 presos. O deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro, o seu irmão,
Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, foram presos pela Polícia Federal como suspeitos de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista, Anderson Gomes, em 2018. Os mandados de prisão preventiva foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. As prisões ocorreram após a delação do ex-policial militar Rony Lessa, apontado como autor dos disparos contra a vereadora e o motorista. A Polícia Federal apontou crime político, motivado pelo fato de Marielle contrariar interesses da milícia na zona oeste do Rio e revela detalhes de uma rede de políticos e agentes públicos por trás do crime organizado no estado. A surpresa foi a prisão de Rivaldo Barbosa. O delegado assumiu a chefia da Polícia Civil na véspera do assassinato de Marielle e, depois do crime, se solidarizou com a família da vereadora morta. Ele é suspeito de obstruir as investigações. As defesas dos presos negam participação dos clientes nos crimes. Na coluna do Estadão, Planalto blinda de politização o anúncio. Diogo Scalpi escreve sobre política e crime, elo de padrão mexicano. E decisão rápida, União Brasil decide expulsar deputado Chiquinho Brazão. Todas matérias relacionadas ao caso Marielle. Estádio emblemático renovado, Pacaembu prepara volta. Tráfico de drogas. Autoridades miram nova rota do PCC para Oceania e Ásia. Clima. 3 dias de chuvas deixam 17 mortos em Espírito Santo. Outros destaques do jornal O Estado de São Paulo são: aeroporto, concessionária espanhola vai investir 2 bilhões de reais na expansão do aeroporto de Congonhas. Baixada Santista tem maior índice de roubo de carga em 2 décadas. Na Venezuela, Maduro vai propor ao parlamento uma lei antifascismo contra opositores. Na coluna Notas e Informações, trata sobre o revisionismo sem vergonha, a fome por trás do aquecimento global. Mauro Vieira escreve sobre cessar-fogo e Palestina na ONU, necessidades. Oliver Stuenkel escreve sobre a guerra de Punte e a economia global. E Luiz Carlos Trambuco Capi escreve sobre uma vitória do etanol brasileiro. Amanda. Bom, e os destaques da Folha de São Paulo, a principal manchete não poderia deixar de ser o caso de Marielle, que foi elucidado pela Polícia Federal, que prendeu os suspeitos de matar a então vereadora. A Folha de São Paulo traz um destaque falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão e conclui que Barbosa arquitetou o plano a pedido dos irmãos Brazão. Segundo o advogado do conselheiro, ele é inocente e não conhecia a vereadora. Os acusados de executar o crime já foram presos e suas delações já foram fundamentais para a polícia chegar aos supostos mandantes. A família de Marielle celebrou, dado que o caso já era considerado concluído. A mãe da vereadora falou também sobre o assunto e só Deus sabe
Quantas vezes sonhamos com esse dia, disse também a irmã da vereadora, a ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. O governo Lula capitalizou o fato com Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, sendo o porta-voz da ação. Aqui os destaques são para as prisões, as chegadas dos envolvidos na Polícia Federal em Brasília. E continuando com os destaques do jornal Folha de São Paulo, as chuvas matam 17 e deixam 5.400 fora de casa no Espírito Santo. Outra questão aí na área de saúde pública, faltam drogas para o tratamento de hanseníase. O Ministério da Saúde enfrenta uma escassez de drogas que combatam a hanseníase. Na pasta, a alegação de atraso na produção e problemas no transporte por parte da Organização Mundial da Saúde, que doa os medicamentos. Os pacientes acabam ficando desassistidos. E na coluna de Débora Bisaria, Kate Middleton é um alerta sobre a transparência. A inabilidade britânica, no caso de Kate Middleton, deve servir de alerta para as autoridades ao lidar com especulações e rumores. Sem que se forneça informação clara, será cada vez mais difícil apaziguar as curiosidades na internet. E na área da política, bolsonaristas e lulistas minimizam elos com detidos. Ainda na questão do caso de Marielle, os bolsonaristas e lulistas minimizam o elos com os irmãos Brazão, presos acusados de mandar matar Marielle Franco. Eles foram apoiadores de Bolsonaro e próximos da família de uma ex-ministra de Lula, Daniela Carneiro, lá do Rio de Janeiro. Os rivais não veem impacto no pleito deste ano em relação a este caso. E em entrevista da Folha de São Paulo, o veto de Lula à memória de 1964 é um desastre. E uma pesquisa também é destaque aqui na Folha de São Paulo, que mostra que endividamento consome 30,5% da renda de mulheres. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo mostra que dívidas consomem 30,5% da renda das mulheres, principalmente no que se refere ao cartão de crédito e a carnês, e 30,3% dos rendimentos dos homens, que se concluem aí como financiamento de automóveis e de casas. Agora, Oceli, quais são os destaques do jornal Valor Econômico? O Valor Econômico de hoje também traz como manchete principal a prisão pela Polícia Federal dos suspeitos de mandar matar Marielle. A primeira foto é do deputado federal Chiquinho Brazão, já expulso ontem pelo partido União Brasil. A foto aqui do meio é do Domingos Brazão, irmão de Chiquinho. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E a terceira foto é de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, à época do assassinato de Marielle, e também era professor de Direito da Universidade Estácio de Sá. E ontem mesmo a universidade já soltou a nota demitindo o professor. Como outros destaques do Valor Econômico, traz: setor de celulose e papel tem projetos de 67 bilhões de reais até 2028. Prorrogar parcelas do crédito rural pode custar 1,5 bilhão de reais. E imigração de mulheres e crianças cresce no Brasil. Inadimplência de pequena empresa sobe. E na Gestão e Fortunas é uma entrevista com a líder global da área de gestão de fortunas do Citi, Ida Lui, que diz que o mundo está no meio da maior transferência de riquezas da história. Essas são as manchetes da primeira página do jornal Valor Econômico. Amanda.
Bom, e no Correio Brasiliense, quem mandou matar Marielle? 3 agentes públicos, diz a Polícia Federal. É destaque também no Correio Brasiliense o caso Marielle, com um desenho aqui formando um quebra-cabeça. O relatório mostra dinâmica do crime, delegado consolou familiares e União Brasil expulsa deputado federal. Continua sendo destaque que os suspeitos do crime são transferidos para Brasília. Aqui as fotos dos suspeitos encaminhados a Papuda. Ainda no Correio Brasiliense, temporais, a chuva aferrece. Passam de 20 as mortes causadas pelas fortes chuvas no Sudeste, em especial a maioria delas sendo no Espírito Santo. O número de desalojados também aumentou. E um toque feminino na saúde. As mulheres são maiorias em funções da área, a exemplo de Amanda Climaro, da foto, que coordena uma UPA de São Sebastião. E sobre o imposto de renda, escolha o modelo. Faça as contas para definir o tipo de declaração. Para quem tem apenas uma fonte, a simplificada é a melhor opção. O Correio Brasiliense traz uma matéria explicando sobre a escolha do modelo de imposto de renda a ser declarado. E procissão de Ramos abre a Semana Santa. Centenas de pessoas saíram encaminhadas ontem pelas ruas em uma encenação do Grupo Via Sacra. Do Grupo Via Sacra. Neste ano, são esperadas 100 mil pessoas no Morro da Capelinha. E por último, destaque no Correio Brasiliense, moradores discutem acolhimento de pessoas. O grupo de trabalho se reúne hoje com comerciantes e moradores do plano piloto para avaliar os impactos do aumento da população de situação de rua, apresentar sugestões e cobrar soluções das autoridades. O governo do Distrito Federal anuncia um plano de ação. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Jornal O Povo? O Jornal O Povo de hoje traz em sua capa também o caso Marielle. Uma foto mais de meia página, estampa a primeira página do jornal, dizendo o seguinte: assassinatos de Marielle e Anderson. Suspeitos de serem mandantes são presos 6 anos após o crime. E traz outras matérias correlatas dizendo que os mentores, irmãos Brazão, idealizaram e delegado planejou morte, diz Polícia Federal. Motivação: morte de Marielle Franco envolveria a grilagem de terras e milícia no Rio de Janeiro. A repercussão: Aniele e família celebram prisão de suspeitos, abre aspas, perto da justiça. E agora, Lewandowski, o ministro da Justiça, diz que novos elementos podem surgir nas investigações. O Jornal Povo também traz uma entrevista nas páginas azuis com a economista do BNB, Cleide Bernal, fala dos problemas de Fortaleza como metrópole consolidada. E, no Vida e Arte, uma entrevista com a socióloga Glória Diógenes, refletindo sobre o poder feminino em primeiro livro de contos que ela escreve. O Jornal Povo ainda destaca na sua página principal uma reportagem sobre reforma tributária como caminho para reduzir as desigualdades de gênero. Na área de cidades, cristãos iniciam Semana Santa com procissão dos Ramos, que é o Domingo de Ramos, marcada por emoção. O Ministério Público do Ceará pede prisão preventiva de empresário por importunação sexual. E na área de esportes, o Ceará Esporte Clube vence o 13 fora de casa por 1-0 e fica perto das quartas de final do Campeonato Nordestão. Amanda. Bom, e agora passando para as páginas internas do Globo, a gente começa com a área de opinião. Prisões no caso Marielle
trazem alento e preocupação. Alento porque os suspeitos de ordenar o crime foram presos e preocupação pelo envolvimento de autoridades. Na área de opinião, ainda é destaque, é preciso mais energia na repressão ao tráfico de animais silvestres. Não pode haver leniência com o comércio ilegal no país, com uma das maiores biodiversidades do planeta. Na área da política, cabos eleitorais, ministros atuam em frentes distintas por sucessão de Arthur Lira e geram divisão no governo. Com a antecipação da disputa pela sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara, que ocorrerá só em fevereiro do próximo ano, ministros do governo Lula já embarcam na campanha para ajudar aliados. Os deputados Elmar Nascimento, Marcos Pereira, Antônio Brito e Isnaldo Bulhões são hoje os principais cotados para concorrer ao posto e tentam o apoio do Palácio do Planalto ou pelo menos minimizar os efeitos de eventuais resistências. O jornal o Globo traz um gráfico mostrando os principais cotados. Temos Elmar Nascimento, do União Brasil, que tem o apoio de Celso Sabino, ministro do Turismo, e Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, tem o apoio de Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos. Antônio Brito, do PSD da Bahia, tem o apoio de 3 ministros, sendo eles Carlos Fávaro, da Agricultura, Alexandre Silveira, Minas e Energia, e André de Paula, ministro da Pesca. Já Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, tem o respaldo e o apoio de Renan Filho, ministro dos Transportes. E também temos aqui na parte dos gráficos dos principais cotados o número de deputados dos partidos na Câmara. União Brasil tem 59, o Republicanos 40, o PSD 42 e o MDB 42 também. Nos cálculos de Lula, Lira já disse ter recebido de Lula o recado de que não vai interferir na disputa e apoiará o nome escolhido pelo aliado, ou seja, o nome escolhido por Lira, mas uma ala do governo trabalha para que o presidente Lula tenha uma participação mais ativa e que influencie no nome que será o candidato e que não seja Elmar. Ainda na área da política, Helder neutraliza apoio de Lula ao PSOL em Belém. Com o lançamento de pré-candidatura do MDB à Prefeitura da capital paraense, o presidente deve ficar de fora da campanha do primeiro turno. O PT apoia a reeleição do pessoalista Edmilson Rodrigues e integra sua gestão. Ainda na área da política, crise entre Raquel Lira e a Assembleia trava projetos. Deputados cobram pagamento de emendas e presidente da casa migra seu grupo para partido independente. E também na área do Brasil, destaques brasileiros aqui no jornal O Globo, 60 mais na área. Seleção de idosos na Universidade de Brasília reflete salto de matrículas do grupo etário no país. E ainda na questão dos temporais, chuva deixa 17 mortos e rastros de destruição no Espírito Santo. O temporal atingiu o sul do estado a partir da noite de sexta-feira e levou o governo a decretar situação de emergência em 13 municípios. Há milhares de pessoas desabrigadas e desaparecidas. Também na área da saúde, entrando nessa área aqui, a gente fala sobre os mais vulneráveis. Sem vacinas, imunossuprimidos redobram cuidados com a dengue. E agora, destaque no Rio de Janeiro. A prisão de quem mandou matar Marielle Franco, respostas ao que tentou se calar. A Polícia Federal aponta mandantes e motivação do crime após 6 anos. Um delegado no outro lado da lei, o ex-chefe da polícia, planejou o crime. Ainda nesse assunto, rede de denúncias, acusados já tinham sido citados na investigação. E a família de Marielle também se manifestou, dor e surpresas da família. Isso é um tapa na cara, diz a viúva do motorista sobre a prisão do delegado Rivaldo Barbosa. E revelações puxam um fio da meada para outros casos. E por fim, gargalo pós-pandemia, retomada expõe falhas de aeroportos de São Paulo, os mais movimentados do país.
Agora, Oceli, quais são os destaques internos do jornal Estado de São Paulo? Na coluna do Estadão, hoje trata do caso Marielle. Governo Lula blinda anúncio do caso Marielle de politização e ganha respiro na segurança. Quando o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, anunciou a homologação da delação de Rony Lessa e disse à bancada do PSOL que o caso Marielle teria desfecho nos próximos dias, houve governistas defendendo que o próprio presidente Lula deveria fazer o pronunciamento da conclusão do inquérito ou realizar um ato com a participação de vários ministros. A ideia, porém, não foi adiante. O silêncio do presidente Lula ao longo do domingo, ontem, foi estratégico. Havia dois riscos. Primeiro, inverter a pauta favorável para críticas nas redes, onde já enfrenta problemas de comunicação. Sobre o assunto, a coluna escrita por Rosiane Kennedy diz que o líder do governo na Câmara, o deputado cearense José Guimarães, promete não interferir na relatoria da prisão do deputado Chiquinho Brazão, do União Brasil, que precisa ser votada na Câmara Federal. A pauta, segundo ele, econômica, segue como prioridade. Nas páginas dos dois editoriais, o primeiro é revisionismo sem vergonha. A volta de Lula deu ânimo adicional aos que pretendem reescrever a história da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Como se a corrupção durante os governos do PT não tivesse existido. Mas os fatos se impõem. É o primeiro editorial do jornal O Estado de São Paulo. O segundo editorial trata sobre fome. A fome por trás do aquecimento global. Nações Unidas alertam que a tragédia humana causada pela temperatura recorde do planeta no ano passado, 333 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar e 735 milhões de desnutridos. Nas páginas de artigo, tem um do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizendo que cessar-fogo em Palestina na ONU, necessidades urgentes. E outro do professor de filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul, Voto e Valores, é de Denis Lere. Não deveria causar nenhuma surpresa que a aprovação do governo Lula tenha caído entre os evangélicos. É um dos destaques do artigo. Na política, é a manchete do jornal: Polícia Federal vê crime político e prende deputado e irmão suspeitos da morte de Marielle. Chefe da Polícia Civil na época do crime é preso, investigação vê obstrução. A defesas de conselheiro e delegado negam relação com assassinato. O Partido União Brasil decide expulsar o deputado Chiquinho. O Diogo Schelper, ele escreve sobre política e crime, elo de padrão mexicano. Na área internacional, o jornal publica: criticada, imigração foi motor da recuperação pós-pandemia nos Estados Unidos. Na Venezuela, Maduro propõe lei antifascismo contra opositores. O Oliver Stuenkel escreve sobre o impacto global da guerra de Putin. Autoridades miram nova rota de drogas do PCC
para a Oceania e a Ásia. Osasco é a segunda cidade mais poluída do Brasil. Caraguatatuba tem canal de denúncia de crime ambiental. Espírito Santo tem 17 mortos em acidentes provocados pela chuva. Pacaembu, o estádio, anuncia show de Roberto Carlos na reabertura. Amistoso com a Espanha marca luta antirracismo liderada pelo jogador Vini Júnior. Ilha do Caribe vive bonança por estouro da inteligência artificial. No caderno Economia e Negócios, Baixada Santista tem maior índice de roubo de cargas em 20 anos. Curva da Onça e Alemoa são as áreas mais críticas no roubo de cargas. Outra matéria sobre o mesmo assunto: roubo de carga eleva custo logístico e afeta preço final de produtos. Luiz Carlos Trabuco escreve sobre uma vitória do etanol brasileiro. Preço da gasolina da Petrobras está 17% abaixo do mercado internacional. PIB chinês poderá subir 3,5 trilhões de dólares com reforma, diz o FMI. Também na área de negócios, espanhóis vão investir 2 bilhões de reais na expansão do aeroporto de Congonhas. BASF aposta em algodão, que deve abocanhar 50% das vendas da empresa no setor. E para terminar, para reduzir conflitos, remuneração de assessor de investimento deve mudar. Amanda. Bom, e com os destaques internos da Folha de São Paulo, a gente começa na coluna Painel da Folha, com Fábio Zanini, dizendo que uma sessão solene em homenagem a Marielle Franco e Anderson Gomes já estava prevista para ocorrer amanhã, na terça-feira, na Câmara dos Deputados, e ganhou uma nova dimensão diante das prisões dos suspeitos de mandar assassinar a vereadora, segundo parlamentares. Além de congressistas e membros da sociedade civil, também deverão participar os ministros do governo Lula e a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, irmã de Marielle, a princípio deve comparecer. Ainda sobre o caso, aliados de Lula e Bolsonaro relativizam repercussões políticas do caso Marielle. O governo e oposição buscam se deslocar de elos com os irmãos Brazão e minimizam o potencial eleitoral de conclusão do inquérito. Flávio Bolsonaro, senador falou em publicação sobre o caso Marielle Franco. A polícia parece ter dado passos importantes para solucionar a morte de Marielle Franco. Para a frustração de algumas pessoas, o que era óbvio que ainda está mais claro: Bolsonaro não tem qualquer relação com o caso. E outro a se pronunciar foi Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e aliado de Lula, em publicação sobre a relação com Brazão, aí dentro do caso Marielle. Ele disse, abre aspas, convivo com Domingos Brazão há muitos anos. Já estivemos em disputas políticas lado a lado e às vezes em lados opostos. Em todas as ocasiões, ele sempre se portou com dignidade e demonstrou respeito com as divergências políticas e ideológicas. Ainda na área da política, Chiquinho Brazão é expulso do União Brasil e terá futuro definido pela Câmara. A CM Neto disse que a decisão é um ato emblemático. O Legislativo vai decidir se mantém ou revoga a prisão. E na área do Legislativo, ainda falando sobre reeleição, é convite a roubar, diz Cajuru, autor da PEC, sobre o tema.
Ele fala que os governadores, sobre a reeleição, para acabar, na verdade, com a reeleição de prefeitos e governadores, o senador Jorge Cajuru afirma à Folha que a eleição a cada 2 anos é uma gastança desnecessária, além de ser um convite à corrupção. Ele diz, abre aspas, no segundo mandato você está preguiçoso, desanimado e, se você for corrupto, mais apetitoso, mais guloso, cachorrinho mais faminto. Você vai querer roubar mais porque são os seus últimos 4 anos e vai deixar roubar, disse o parlamentar. Na área da política, a gente ainda fala sobre que a oposição vê erro da esquerda com atos vazios. Os bolsonaristas disseram que, mesmo sem endosso do Lula, é inevitável fazer comparações entre as mobilizações na rua. Os líderes da oposição ao presidente Lula avaliam os esvaziamentos dos atos que ocorreram sábado, dia 23, refletem nos erros da esquerda e reforçam a capacidade de mobilização popular de Jair Bolsonaro. Para dirigentes dos partidos aliados a Bolsonaro, por mais que Lula em si não tenha engajado na convocação dos protestos, é inevitável compará-los às manifestações que têm se mobilizado em torno do ex-presidente, investigado, entre outras coisas, por tentativa de golpe de Estado ao final de seu governo. A mais notória delas foi no final de fevereiro, na Avenida Paulista, em ato chamado pelo ex-chefe do Executivo Federal para que ele se defendesse das acusações de que teria tramado um golpe de Estado. E ainda na área política, Kate Middleton e nossa atração por teorias conspiratórias. Sem informações claras e precisas, é difícil apaziguar a curiosidade das pessoas. Prefeito baiano ensaiou resistência a 1964, foi preso e cassado 2 vezes. Eleito em 1962 em Feira de Santana, Chico Pinto antecipou políticas como o orçamento participativo. E ainda na era da ditadura militar, quem é quem nas articulações do golpe de 64? Generais e políticos estiveram no centro da atenção e foram decisivos para a queda de Jango e o início da ditadura. Aqui em destaque uma foto do general Castelo Branco, que toma posse após golpe contra João Goulart em Brasília. Continuando com os destaques na Folha de São Paulo, pelo mundo, a Ucrânia faz mega ataque na Crimeia, o míssil russo coloca Polônia em alerta. Ainda no mundo, Israel amplia cerco a hospitais na faixa de Gaza e Finlândia enfrenta alta contra a violência doméstica. E por fim, destaque aqui na Folha de São Paulo é a renegociação de dívidas que desagrada a estados do Norte e do Nordeste. A decisão do governo Lula de renegociar as dívidas dos estados abriu nova frente de insatisfação entre os governadores do Norte e do Nordeste, que estão menos endividados e reivindicam medidas alternativas para contemplar as regiões. Apenas 4 estados, São Paulo, Rio, Minas e o Rio Grande do Sul, concentram sozinhos 87% da dívida consolidada líquida de todos os entes da federação. Por definição, eles tendem a ser os mais beneficiados pela repactuação, que pode envolver uma redução nos juros das dívidas e, eventualmente, revisão do estoque acumulado até hoje. Nos Nordestes, os principais contemplados devem ser Bahia, Pernambuco e Alagoas. Ainda assim, a magnitude é bem menor. Juntos, esses estados têm uma dívida consolidada de 43 bilhões. E o Alessandro Vieira, senador de Cidadania por Sergipe, diz que não cabe à federação ficar eternamente pagando as contas das péssimas gestões. Isso vai ter que ser equacionado. Nós somos um único país, mas é preciso ter uma distribuição de renda mais racional e um estímulo para aqueles que fazem o dever de casa. A Folha de São Paulo também mostra aqui um gráfico sobre as dívidas consolidadas líquidas do estado, que aparecem primeiramente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, seguida pelo estado do Nordeste, a Bahia. O Ceará
fica aqui nessa posição abaixo de Alagoas e acima do Distrito Federal, com 9,37 bilhões em dívida consolidada. E a evolução também do gasto com o pessoal do Poder Executivo também é mostrado aqui pela Folha de São Paulo, também destaque São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O Ceará também aparece na mesma posição, abaixo do Distrito Federal e acima do Distrito Federal, e abaixo de Goiânia. Bom, esses são os destaques da Folha de São Paulo. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do Valor Econômico? O Valor Econômico, nas páginas internas, projeto da Ferrogrão ainda preocupa ambientalistas. O Alex Ribeiro escreve sobre a ata do Copom deve detalhar incertezas. Falta de remédio para hanseníase eleva críticas ao Ministério da Saúde. Mulheres e crianças já são maioria dos imigrantes que vêm para o Brasil. Trabalho de revisão de gasto do INSS vai continuar após a economia de 10 bilhões de reais no ano passado. Lula aposta na esquerda em viagens na América do Sul. Enxurradas matam ao menos 25 pessoas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A matéria principal, capa do jornal e dos demais jornais brasileiros: Polícia Federal prende suspeitos de ordenar assassinato de Marielle e Lewandowski dá caso como encerrado. Sobre o mesmo assunto, teia pluripartidária entre crime e política resiste. Prisão repercute entre familiares e mídia estrangeira. Tem um artigo do Bruno Caraza: não basta prender quem mandou matar. Uma matéria com Arthur Lira, presidente da Câmara, dizendo que a palavra final da prisão do deputado é da Câmara Federal. Uma matéria sobre 1964, 31 de março, que uns chamam de golpe, outros chamam de revolução. É uma página inteira dizendo que em 1964 a atuação de núcleos de conspiração resultou em 3 golpes de Estado dentro de um. Estudo sugere rota para reduzir desigualdade da transição. China bane chip da Intel e AMD em computadores do Estado. Câncer aproxima os Whindersson das famílias comuns. O editorial do jornal Valor Econômico é sobre bloqueio light, adia o acerto de contas com a meta fiscal do governo federal. E ainda pergunta noutra matéria: afinal, o desenrola é um sucesso ou é um fracasso? Gustavo Loyola escreve sobre interferência indevida, os protestos dos agricultores e o Brasil. Na área internacional, Ucrânia inova no campo de batalha com robôs simples e baratos. Um caderno Empresas, Ultrapar negocia fatia de hidrovias no Brasil. Companhias criam cargo de diretor de inteligência artificial e encontrar o perfil ideal para liderar a área de IA é um desafio para as empresas. Papel e celulose terão 67 bilhões de reais em aportes. Liga negocia venda de ativos de fibra óptica a Vital. Incorporadoras têm 4 trilhões. Tem 4 trilhões forte e retornam ao lucro. Natura, as empresas Natura, Coty e Boticário diversificam negócios. CAD investiga Apple
por abuso do poder econômico, como os tênis da ON atraem estudantes e trabalhadores, CIMED, que é uma farmacêutica, vai investir 150 milhões de reais neste ano em marketing, rolagem de parcela de investimentos que vence este ano deve custar 1,5 bilhão e inadimplência do pós-pandemia ainda assombra pequenas empresas. Amanda. Bom, obviamente o destaque no Correio Brasiliense é após 6 anos o início do desfecho. A Polícia Federal prende 3 suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson em março de 2018. O destaque aqui no Correio Brasiliense é para a coletiva feita pelo ministro da Justiça, que passou 17 anos como membro do Supremo e, segundo ele, existem elementos suficientes para que o Ministério Público ofereça denúncia em relação aos acusados. Lewandowski disse, abre aspas, o relatório da PF está pronto, com 479 páginas. Já consta nos autos. Esta etapa está concluída. O material deve permitir ao Ministério Público Federal apresentar denúncia se for o caso. Evidentemente, não há prazo para o oferecimento da denúncia. É um caso extremamente complexo. A impressão é que existem elementos suficientes nos autos para apresentar uma denúncia. Ele também fala, extremamente significativo uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país em relação ao combate ao crime organizado. É um caso extremamente complexo, diz Ricardo Lewandowski. E ainda sobre a coletiva de Ricardo Lewandowski e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o diretor Andrei Rodrigues diz que neste momento a Polícia Federal encerra essa atuação apontando não só os mandantes como também os executores, mas isso não impede que outras situações sejam analisadas. Ainda no Correio Brasiliense fala sobre a chuva no Sudeste. O número de mortos passa de 20. Estragos de frente fria no Espírito Santo e no Rio de Janeiro já deixaram até ontem 17 e 8 óbitos, respectivamente, aí nos estados. Até ontem, os números de mortes causadas pelas enchentes no Sudeste chegou a 25. Os óbitos ocorreram no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, que registraram volumes de chuvas superior ao esperado. O temporal arrefeceu durante todo o dia e as equipes de resgate atuaram para libertar as estradas, retirar moradores de locais de riscos e prevenir novos desastres. O governo federal enviou equipes de apoio aos 2 entes federativos e reconheceu os estados de emergência nos municípios mais afetados. A expectativa para a semana é que haja a diminuição nas chuvas, mas hoje ainda há risco moderados de alagamentos e deslizamentos de terra. Ainda nessa temática, a ação para evitar nova tragédia indígena. As fortes inundações que castigam o estado do Acre nas últimas semanas tiveram impacto nas aldeias indígenas localizadas às margens dos rios. As comunidades que sofrem com falta de comida depois que a força das águas levou grande parte dos cultivos. Na área onde os indígenas plantavam mandioca, milho, cacau e café, sobrou apenas lama. A destruição tornou essa população, na verdade, uma das mais vulneráveis do estado. E o apoio foi determinado pela Justiça. Ao chegar no pequeno aeroporto de Feijó, no Acre, a maior aeronave que avista o terminal é o helicóptero militar do Exército. O equipamento é um dos utilizados para a entrega de ajuda humanitária. Mas o apoio logístico da União precisou de interferência da Justiça Federal do Acre. Após um pedido protocolado pelo Ministério Público, o Judiciário cobrou apoio logístico do governo federal para a entrega de cestas básicas e de água potável nas comunidades afetadas. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do jornal O Povo?
Na coluna vertical do jornal O Povo de hoje, trata do racha no PT, gera disputa no Ceará. Ele aborda 2 municípios, em Iguatu, onde o PT preteriu um fundador do partido lá, chamado Vila Rouca, o empresário Vila Rouca, pela pré-candidatura, apoiar a pré-candidatura de Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto. E o outro município onde tem uma disputa é Maracanaú, onde o PT municipal resolveu apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa em detrimento da pretensão do deputado Júlio César Filho de querer ser o pré-candidato pelo partido naquele município, a prefeitura municipal. Tem uma matéria sobre o cineasta Luiz Carlos Barreto, sofreu um acidente doméstico, ele tem 95 anos e está em Fortaleza para receber uma homenagem e teve um acidente doméstico e foi operado aqui na capital do Ceará. Na área internacional, o jornal traz: argentinos marcham pela memória da ditadura, contestada por governo Milei. A Rússia vive luto nacional após o ataque terrorista. Tem uma matéria, uma entrevista especial nas páginas azuis com a economista Cleide Bernal. Ela aborda a metrópole partida, mulheres e tributação, a desigualdade de gênero que desafia a reforma tributária. É a manchete do jornal. Polícia Federal prende supostos autores intelectuais do assassinato de Marielle Franco. Outra página sobre o mesmo assunto. O delegado preso consolou família de Marielle no dia seguinte ao assassinato. Caso Marielle, prisões têm desdobramentos políticos e jurídicos. Vulcabras prepara nova expansão da fábrica de calçados no Ceará, instalada no município de Horizonte e que emprega 11 mil funcionários. Também na área de economia, preço e falta de regulação mantém hidrogênio verde longe do mundo real. O preço da gasolina recua 2,32% em março, neste mês de março, no Ceará. Ministério Público pede prisão de empresário por importunação sexual. Procissão dos Ramos e celebração na Catedral, em Fortaleza, abrem Semana Santa. O jornalista e especialista em segurança pública, ele é doutor em sociologia, Ricardo Moura, escreve A Encruzilhada de Elmano na Segurança Pública. A jornalista Adísia Sá é vítima em inquérito na Delegacia de Proteção ao Idoso. Esportes, próximo da classificação, Ceará vence o 13 por 1-0 na Paraíba e depende apenas de si mesmo para avançar ao mata-mata da Copa do Nordeste de 2024. O editorial do jornal trata o Brasil e as eleições na Venezuela. Amanda. Bom, e agora com o fim das principais manchetes, a gente vai com os comentários de Edson Silva. Hoje é feriado no estado do Ceará. É a data magna do nosso estado, comemorando neste 25 de março, histórico da abolição da escravatura no Ceará. Fomos a primeira província brasileira a liberar ou libertar os escravizados no dia 25 de março de 1884, há 140 anos, portanto.
O Ceará se antecipou em 4 anos à abolição da escravatura em todo o Brasil, que aconteceu somente em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. A data magna do Ceará foi instituída como feriado estadual no dia 6 de dezembro de 2011, por lei publicada no Diário Oficial do Estado. A iniciativa foi do então deputado estadual Lula Moraes, que apresentou o projeto neste sentido na Assembleia Legislativa. Com a aprovação do dispositivo legal, a data se transformou em feriado estadual. Hoje, também, 25 de março, é comemorado os 200 anos de instalação do Senado Federal. O Senado realiza, nesta segunda-feira, 25, às 15 horas, sessão especial, destinada a celebrar seu bicentenário de criação, com a presença de diversas autoridades e representações estrangeiras. A sessão desta tarde é um dos eventos programados para a comemoração dos 200 anos do Senado. Entre eles, o Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias, Desafios da Era Digital, que está acontecendo neste momento em uma das dependências do Congresso Nacional. Bom, para não fugir à regra, o escândalo de amanhã faz esquecer o de ontem. Refiro-me às manchetes do último fim de semana de todos os órgãos de comunicação do país, as manchetes eram a prisão ou a volta à prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso depois de ter sido flagrado em um áudio criticando o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal no episódio da sua delação premiada. Discute-se nessa oportunidade o fato de que poderia ser esse vazamento dos comentários ou da conversa do tenente-coronel Mauro Cid um processo de tentativa de desmoralização do inquérito ou dos inquéritos sobre golpe de Estado que estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Isso seria uma repetição do fato acontecido com a desmoralização da Lava Jato, que acabou sendo anulado todos os processos que foram apurados comandados pelo ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Mas no caso de Marielle, está praticamente desvendado o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, com as prisões no domingo, ontem, 24 de março, do deputado federal Chiquinho Brazão, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o irmão do deputado Chiquinho Brazão, no caso o conselheiro Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, todos apontados como mandantes do crime. Aliás, ontem mesmo, logo depois de acontecidas essas prisões, a do deputado federal,
a do seu irmão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e do delegado da Polícia Civil, o ministro Ricardo, ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, deu uma entrevista coletiva falando das prisões e do encerramento do caso Marielle. Vamos ouvi-lo. Este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país com relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, aqui representada pelo Dr. Andrei Rodrigues, trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. Representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, e esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. Bom, como polícia é polícia igual em todos os estados do Brasil, espera-se agora que a execução do vereador do município de Horizonte, aqui bem perto de Fortaleza, Franzé do Hospital, executado em agosto de 2022, seja esclarecida esta execução. Sobretudo, quanto ao mandante ou mandantes, pois desde lá se fala em envolvimento de político municipal ligado ao governo do Estado. Na época do homicídio ou da execução do vereador Franzé do Hospital, a governadora, na época, Isolda Sela, veio a público prometer que o crime seria esclarecido. Não o foi até agora, embora tenha sido feita a prisão de um suspeito
de ter matado o vereador, o executor, como disse a polícia. Mas não se sabe se esse preso, realmente é o executor. A polícia cearense, como de resto, a polícia civil brasileira, deixa muito a desejar quanto ao esclarecimento, sobretudo de homicídios. Está aí o exemplo dessa vereadora do Rio de Janeiro, assassinada há 6 anos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi incompetente, omissa e até vinculada diretamente ao crime, como disse agora o ministro da Justiça, porque está preso um delegado da Polícia Civil, quem primeiro começou a investigar o caso, que foi à casa dos familiares da vereadora assassinada prometer que ia esclarecer o crime. Ora, se ele estava envolvido, como diz agora a Polícia Federal, foi preciso a Polícia Federal entrar no caso, porque o interesse político passou a ser muito grande e, enfim, a Polícia Federal diz ter esclarecido, prendendo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um deputado federal. Um deputado federal. Veja-se bem que tipo de representação nós temos no Congresso Nacional. E esse deputado, ele está preso hoje, mas se a Câmara entender, ele pode ser solto ainda hoje, porque depende da Câmara dos Deputados, como depende das assembleias, no caso dos deputados estaduais, a permanência ou não de alguns dos seus membros preso, mesmo por decisão judicial. A Câmara pode até suspender o envolvimento dele no inquérito e ele passaria a responder esse inquérito só quando perdesse o mandato. São as leis brasileiras que protegem os legisladores. De fato, eles precisam realmente de proteção, não para cometer crimes dessa espécie ou de outras, como de roubo do dinheiro público, mas eles precisam de proteção para exercer bem os seus mandatos, não para cometer crimes. Bom, um grupo de deputados federais está hoje no estado do Piauí, em missão oficial da Câmara dos Deputados, discutindo as energias renováveis, principalmente o hidrogênio verde. Nós dissemos já aqui no final da última semana que o Piauí está bem mais avançado do que o Ceará nessa questão do hidrogênio verde e das outras energias renováveis. Está bem à frente na questão da energia eólica, da energia solar, e a energia solar é onde o Brasil tem onde o Brasil é o maior produtor de energia solar lá no estado do Piauí. E depois vem o estado do Rio Grande do Norte. O sol do Ceará parece que não dá para produzir a energia solar. O governo do estado seria muito bom que atentasse para isso, até utilizando a energia solar nos seus próprios. O estado tem muitos prédios. Tem lá uma área chamada Cambeba, onde foi o centro administrativo e onde hoje ainda é o centro de muitas atividades do estado do Ceará. Nós gastamos lá, pagamos à Coelce uma boa soma de recursos, porque o estado não tem uma matriz, não renovou a sua matriz, prefere ter energia elétrica do que a solar. Aliás, ele está construindo um grande hospital
um grande hospital, o hospital da Universidade Estadual do Ceará, que foi prometido para ser inaugurado ainda em 2022. O ex-governador Camilo Santana fez muitos discursos dizendo que inauguraria o hospital em 2022. A governadora Isolda Sela não conseguiu inaugurar, 2023 já se foi e parece que não será também inaugurado em 2024. Pois bem, no último final de semana, nós lemos aqui uma nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, doando um bom terreno, um espaçoso terreno, lá no campus da UES, ao lado do hospital em construção, veja bem, para a Coelce, que os deputados todos os dias esculacham, dizem que ela deve sair do Ceará, pois bem, o governo do Estado deu um bom espaço para a Coelce, para a Enel, construir lá uma subestação. Ela vai construir a subestação, vender a energia para o hospital da UES. É uma mãe, esse governo do Estado, para esta Enel ou Coelce. A APEOC, que é a Associação dos Professores do Estado do Ceará, juntamente com o Mova-se, que é o sindicato que reúne grande parte da categoria funcional do Estado do Ceará, estão convocando para amanhã, pela manhã, uma grande reunião no ginásio Aécio de Borba. Os professores estão em estado de greve e estão muito enraivecidos com o governo do Estado ter ofertado de majoração salarial para este ano de 2024 apenas 5,62%. Isto a partir de julho. A inflação do ano passado foi 4,60%. Até julho próximo, quando os servidores receberão, ou em agosto eles receberão, o aumento vai vigir a partir de julho. Consequentemente, será pago nos primeiros dias de agosto. Quando chegar lá, a inflação de janeiro do ano passado até aqui deve superar os 6%. E aí, nada de majoração, ou nem sequer a compensação da perda com a inflação. Uma movimentação política no Ceará muito grande no final de semana, sobretudo na região do Cariri, Juazeiro e Crato. O PT anunciou prováveis candidaturas a prefeitos de Juazeiro, do Crato e outros municípios da região. O detalhe é que o governador Eumano de Freitas estava lá no Cariri, ele foi para o Cariri já na sexta-feira. O ministro da Educação, ex-governador Camilo Santana, também estava lá no Cariri, mas os dois não participaram dos eventos políticos públicos do Partido dos Trabalhadores. Também lá, o PT tem dificuldade com os seus candidatos, não internamente, como tem nos municípios de Iguatu e de Maracanaú, mas tem dificuldades de relação com os seus aliados. O MDB de Juazeiro não aceita a candidatura do deputado estadual Fernando Santana, como quer o deputado José Guimarães. O MDB tem o nome do deputado Davido Raimundão, que dizem estar bem situado nas pesquisas, com o menor índice de rejeição dos pretensos candidatos naquela área. A definição do quadro político de Juazeiro
vai depender da posição do ex-prefeito, o ex-deputado estadual Arnon Bezerra. Arnon Bezerra seria o divisor das águas lá, a quem ele emprestar o seu apoio passa a ter vantagens. E Iguatu, como nós já dissemos, a briga lá é interna no PT, idem em relação a Maracanaú. O PT defenestra os seus antigos filiados nesses dois municípios para abençoar as candidaturas. Em Maracanaú, a candidatura do prefeito Roberto Pessoa à reeleição. E em Iguatu, o jovem José Ilo Neto, que é filho do deputado estadual Agenor Neto, sempre teve ojeriza ao PT. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã de hoje. Continue conosco aqui na TV da Transparência. Já já, novas informações.